Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Meu nome é Karina. Sejam todos muito bem-vindos à exposição doutrinária desta noite. Já estou vendo que está tudo certo, o áudio. Ótimo, obrigada. Vamos então nos conectando. Para iniciarmos em seguida o nosso estudo do Evangelho. Quem quiser deixar uma água, um copo, uma jarra de água ao lado, para serem magnetizadas, né, durante a exposição pelos benfeitores. Lembrando aos amigos aqui presentes que diariamente, nessa mesma plataforma, a Sociedade Espírita tem a oração diária, tá, às 9 horas da manhã, com o Sr. Paulo Salerno. Vamos então nos conectando, acalmando, né, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos nos conectar, né, e receber ao máximo todas essas informações, né, tão preciosas do Evangelho de Jesus. Boa noite. Ainda temos uns minutinhos. Hoje, então, na nossa exposição doutrinária, nós vamos falar, então, dos itens 5, 6 e 7 do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. Lembrando que este momento é promovido, né, esta exposição é promovida pela Casa Espírita Luz, Paz e Caridade. Vamos lá, temos mais uns minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, falta só mais um minutinho para a gente iniciar pontualmente, então, às 20 horas. Vinte horas no meu relógio. Vamos então nos conectar, né? Focado então a nossa mente, e convido a todos para fazermos então a prece inicial.
Mestre Jesus, querido Pai, pedimos que nos abençoe neste momento do Teu estudo, do Teu Evangelho, que possamos absorver os Teus ensinamentos. Pedimos, Jesus, que nos acompanhe, que permita que os bons espíritos orientadores deste trabalho possam estar conosco e iluminar este estudo. Obrigada, Senhor, que assim seja. Bom, amigos, como eu relatei então anteriormente, né, nós vamos então falar, vou repetir para os amigos que não tinham entrado ainda. Então nós vamos falar sobre os itens 5, 6 e 7 do capítulo 11, né, amar ao próximo como a si mesmo, e do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, onde constam então os itens 5, 6 e 7, dar a César o que é de César. Então, né, quando Jesus ele se vê em uma armadilha, ele nos ensina, através de uma manifestação de consciência, que podemos ser justos nas situações que se apresentam em nossa vida. Na primeira parte, ali, o primeiro item desse trecho, né, dessa passagem, nos diz, né, que Jesus nos presenteia, né, com uma demonstração de como os valores éticos e morais eles devem estar cultivados e presentes nas nossas vidas. Então aqui eu vou narrar um trechinho onde diz, né, os fariseus, ao se retirarem, combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram então os seus discípulos, justamente com os herodianos, para perguntar a Jesus se eles deveriam ou não pagar o tributo a César. Já que tinham Jesus como um ser verdadeiro, né? Um ser que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminação a quem quer que seja. Entretanto, Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo a eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dessa forma, Jesus nos mostrou como ser justo, dando a cada um o que é seu por direito. Jesus também sabia que aquilo se tratava de uma armadilha e que, dependendo da sua resposta, seria julgado ou pelos romanos, os quais colhiam os impostos, ou pelo lado dos judeus, os quais tinham que pagar os impostos. Este ensinamento, ele deve ser compreendido por nós de maneira mais abrangente. Então eu vou tentar trazer aqui algumas situações, né, do nosso cotidiano. Muitas vezes em nossas vidas somos colocados em situações próximas a que Jesus viveu, pois diariamente nós somos tentados a fazer o que é errado, a sermos egoístas e a ficar com o que é do outro. Somos muitas vezes injustos e não questionamos os dois lados e não analisamos os fatos, né? Nós simplesmente nos atentamos ao nosso próprio julgamento e à nossa própria vontade, né? Ao que mais nos convém. Ou até por outro lado, sequer nos questionamos simplesmente. Nós ouvimos uma parte da história e já é o suficiente, né, para que nós tomarmos a nossa decisão, esquecendo que muitas vezes quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, perdemos muitas oportunidades em sermos éticos e justos, dando ao outro o que é seu por direito. É possível, né, que em situações de conflitos diários, tanto na nossa família quanto no trabalho, não nos posicionarmos, né, de forma 100% justa, pois na maioria das vezes não ficamos totalmente a par do ocorrido. Embora percebemos que Jesus, com apenas uma pergunta e estando atento à situação, ele conseguiu perceber as más intenções por trás daquela conversa. Conseguiu então, com uma pergunta, fazer justiça, dando a resposta
necessária e um basta naquele assunto. Nós, dentro de todas as nossas tendências que nós temos para o orgulho de estarmos sempre certos, da vaidade de ser sempre o melhor, querer sempre ser o melhor que o outro, e o egoísmo, ficamos muito à mercê de atitudes equivocadas quando se diz respeito ao outro e até a nós mesmos, pois enxergamos os fatos com um olhar de espírito de terceira ordem que somos, né? Ou seja, somos ligados à matéria e os automatismos. Sendo assim, né, amigos, quando nos sentirmos dentro de uma armadilha ou de uma situação difícil a qual tenhamos que resolver ou tenhamos que dar uma resposta, a primeira pergunta que devemos fazer é sempre para nós mesmos. E essa pergunta seria: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Certamente, se nos conectarmos com estes pensamentos, tomaríamos a melhor atitude. Muito provável, ouviríamos a resposta de Jesus dizendo: faça ao próximo o que gostaria que fizesse a ti. Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Se fala muito sobre isso, né, ultimamente, nos tempos de hoje. Mas ainda é algo que precisamos muito trabalhar entre nós. Pois é mais fácil me colocar no lugar do outro quando o lugar que ele está não me atinge, não me fere, né, não me abala de nenhuma forma. Mas e quando se trata de uma desavença minha? Ou quando se trata de uma atitude ou um pensamento do outro que não é o mesmo que o meu, não está de acordo comigo, eu não concordo. Eu consigo simplesmente me colocar no lugar dele mesmo assim e aceitar o que ele pensa e como ele age diferente de mim, tá tudo bem? Fica bem mais difícil a gente ter empatia, né, em situações nesse sentido. No final do item 7 dessa passagem, eu vou ler aqui um trechinho para vocês que diz o seguinte: esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros, assim como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um, como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Bom, pensando e trazendo essa passagem aqui e principalmente a última frase, né, onde diz respeitar o direito do outro como gostaria que o meu fosse respeitado. Vamos tentar trazer então para o nosso cenário atual de pandemia, por exemplo, onde há uma parcela da população, né, que se nega em seguir as regras e as orientações dos órgãos do Estado e da saúde. E isso não se refere à política, e sim a um direito à vida. Sabemos que quem tem direito tem deveres. E qual o direito de um jovem cheio de saúde, por exemplo, que toma como escolha ir a uma festa, se aglomerar, contrai o vírus e vai para casa? E assim acaba passando esse vírus, né, contaminando os seus familiares que estavam ali reclusos em casa. Aí eu pergunto, qual o direito que ele teria de fazer isso, né? O dever dele não seria cuidar e zelar por aqueles seres que teoricamente são mais vulneráveis a nível de saúde do que o jovem que tem mais saúde, mais cheio de vida? É importante dizer também que dentro da ideia de direito e deveres, vivemos muitas vezes o pensamento que só eu tenho razão. Ou seja, qualquer pessoa que pense diferente de mim, ela está errada ou pior, ela está contra mim. Isso demonstra a nossa intolerância e a dificuldade absurda que temos em aceitar a liberdade de expressão do outro. E dessa forma acabamos muitas vezes faltando com respeito e criando inimizades pelo simples fato de não conseguirmos dialogar
sem impor a nossa ideia. Imposição, né, nós sabemos que é diferente de conversar, né, onde cada um expõe o que acha e até que chegue num denominador comum. Impor é bem diferente, ou tu aceita, né? A pandemia, ela tem nos mostrado, né, entre várias coisas, o quanto muitos de nós somos egoístas e seres que vivem somente o momento, sem pensar no outro e nas consequências dos seus atos. Refere os direitos e os deveres em relação à família e à sociedade como um todo, sendo um cidadão responsável, pois sabemos que para cada direito, antes tem um dever. Assim, devemos respeitar o direito dos outros como eu gostaria que os meus fossem respeitados. Além disso, também, né, devido à pandemia, nós estamos tendo que conviver, né, mais tempo com os nossos familiares, né? Tivemos que trazer o nosso trabalho para casa, né? A maioria das pessoas estão trabalhando em casa, né? A escola veio para dentro de casa também, então as demandas dentro de casa aumentaram muito. Coisas que nós fazíamos dentro de casa com menos frequência, hoje por estarmos mais em casa, também aumentou as demandas de trabalho em casa, né? E isso vem mostrando uma dificuldade que as pessoas estão tendo de conviver com os seus familiares, né? De aceitar as diferenças, de se respeitarem, né? E isso é visível que está ocorrendo um sofrimento, né, entre essas pessoas. Dar a César o que é de César é dar o cumprimento às regras de convivências econômicas, políticas e sociais, que além de ser um sinal de disciplina, também é um sinal de desenvolvimento e é um respeito ao direito alheio. Se refere aos deveres contraídos com a família, com a sociedade. Daí a questão da convivência social, do afastamento quando eu tenho que me afastar. É necessário nos afastarmos em alguns momentos, sim. Usar máscara quando tem que usar. Respeitar as autoridades é o respeito às regras. E aí nós pensamos em regras simples, né, do nosso dia a dia, né, como respeitar uma regra de trânsito para que o trânsito não vire um caos, né? Uma regra simples como respeitar uma fila, né, para que não queremos passar à frente dos outros e também para que possamos ter a consciência que temos que dar prioridade para quem necessita da prioridade, né, de passar à frente realmente naquela fila. Dar a César o que é de César também se expressa em alguns dos nossos conflitos diários, né, que muitas vezes temos dificuldade de lidar, né, do nosso dia a dia. Vou trazer um exemplo assim para contextualizar, né, o que eu quero dizer. Por exemplo, uma discussão, uma briga boba, né, daquelas bem rotineiras, de repente com um colega de trabalho, né? Enfim, me desentendi com o meu colega e fica aquele clima chato, né? Fica aquela situação que, bom, foi feito, agora o ideal seríamos resolver na hora. Mas eu tenho o direito de não querer resolver na hora, né? De querer esfriar minha cabeça, deixar o meu colega também esfriar dele, né? Baixar poeira, que nem a gente costuma dizer, e resolver em outro momento, porque eu sinto que se talvez eu resolver agora, pode as coisas piorarem. Mas eu só não posso esquecer que o que eu sinto, aquele mal-estar, né, aquela sensação ruim do estresse, ele vai ficar comigo. E muito provavelmente eu vou levar ele comigo para minha casa, para os lugares onde eu for, né? Não vou dormir no meu trabalho. E eu tenho o direito, então, né, como eu disse, de não me resolver com o meu colega. Mas eu não tenho o direito de descontar nas pessoas algo que aconteceu com o meu colega. Eu tenho o dever de tratar bem as pessoas, né? Então eu não posso chegar
no supermercado e tratar mal a caixa, e tratar mal o empacotador que está ali trabalhando, embalando as minhas compras, tratar mal o meu porteiro, chegar em casa, brigar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, quem quer que seja que esteja na minha família, né? Então eu estou descontando aquilo ali. Eu preciso me resolver com o meu colega, preciso dar a ele o que é dele, né? O que fazer então? Qual seria a melhor saída nisso, né? É dialogar e buscar o entendimento. Afinal, né, todos nós sabemos que temos qualidades e temos defeitos, né? E temos que dar o nosso melhor em todos os lugares por onde nós passarmos, né? E respeitar os direitos do nosso próximo, né? Do nosso irmão. Vou trazer agora para vocês um trecho muito interessante do livro do Haroldo Dutra Dias, que é o livro Despertar. Aqui na página, vou dar primeiro o capítulo. O capítulo é o capítulo 4, se eu não me engano, isso. Capítulo 4, O Segredo da Reforma Íntima. Aqui na página 89, o Haroldo, ele, nesse capítulo, tá, deste livro, Despertar, ele conta como que foi a chegada dele numa cidadezinha a qual ele iniciou o trabalho dele como juiz, né? E ele iniciou nessa cidade trabalhando como juiz da infância. E ele relata nesse trecho, nesse capítulo do livro, que ele não estava se sentindo bem lá, ele não disse que não tinha problema nenhum com a cidade, não era a cidade, era ele que não estava feliz lá. Tanto que ele relata num trecho do livro, desse capítulo, que quando ele chegou na cidade, ele sentou na praça e chorou, porque ele se deu conta que ele teria que ficar por pelo menos quase 3 anos nessa cidade. E ele não queria isso, né? Enfim, no outro dia, ele foi então ao encontro da instituição, né? Ele foi conhecer então, né, a instituição a qual ele ia trabalhar, a qual ele ia prestar o serviço, né? E nessa instituição recebeu ele a freira. E a freira, ao abrir a porta, né, ela conseguiu entender, né, e conseguiu perceber a tristeza dele. Essa instituição, ele trabalharia com meninas em situação de vulnerabilidade, né, com famílias desestruturadas, né, muitas vezes sem o pai, sem a mãe, enfim, né, pessoas precisando de ajuda. E quando a freira abriu a porta, ela já percebeu, né, que ele não estava bem, que ele estava triste. E aí eu vou ler o trechinho para vocês aqui na íntegra de como que foi essa conversa, porque ela faz todo sentido lida assim. Quando a freira abriu a porta da instituição para me receber, diz ele, né, conta ele, olhou para mim, viu aquela tristeza estampada em meu rosto e disse: doutor, eu posso dizer uma coisa? E eu respondi, né? Pode, por favor. Ela continuou: é que estou sentindo que Deus está me pedindo para dizer que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Ele conta aqui abaixo que ele se emudeceu, que ele ficou estagnado ali, né? Com essa lição. E mais aqui embaixo tem uma frase que diz: não espere um jardim ideal para você florescer. Floresça antes, onde Deus o plantou. Então, trazendo esse trecho para nós, né? Que muitas vezes nós nos questionamos por que nós nascemos nesta família, daqui a pouco temos alguma desavença com alguém da família, né? Aquelas que vai um pouco além de uma discussão, enfim, e depois a gente se pergunta por que eu nasci nessa família, ou por que eu tô nesse emprego, né? E aí a gente pensa que não é o caso de eu não querer almejar um emprego melhor, né? De eu me querer colocar numa situação melhor, não é isso.
mas que nós temos uma tendência, né, muito forte em reclamar, né, em sempre achar que o nosso problema ele é sempre maior que o do outro, né, que o meu fardo é sempre maior. E isso porque ainda nós vivemos muito na materialidade, estamos dando muito a César e esquecendo, né, de dar a Deus o que é de Deus. Como poderíamos pensar, ter gratidão, né, pelas nossas conquistas, por menor que elas sejam. Às vezes acontece coisas super importantes, né, realizações, e a gente não se dá, não dá valor para aquilo, né? E muitas vezes pelo simples fato de acordar e ter saúde já é um grande motivo para a gente ter gratidão, né? E ter a nossa família com saúde, né? Estarmos todos bem. Então, assim, termos mais gratidão, né? Diante das coisas que nos acontecem. Florescer onde somos plantados é literalmente dar a Deus o que é de Deus. É fazer o melhor que eu posso, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz: fazer o melhor que eu posso, né? Com as condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, assim, é tentar florescer, fazer a diferença, né? E dar o meu melhor aonde eu passo. Né? E isso é em todas as situações, dar o meu melhor na minha vida, no meu emprego, né? Trabalhar com condições que eu tenho naquele momento, zelar e respeitar a minha família, né? Pessoas que estão ali comigo nesta caminhada, né? Passando pelas mesmas provas ou até mais, né? Então caminhando rumo a essa evolução espiritual, porque ninguém está aqui e ninguém está na nossa vida por acaso. Ainda neste livro, tá, do Despertar do Haroldo, e ainda nesse contexto, tá, desse capítulo da Reforma Íntima, tem um outro trecho que eu achei muito pertinente também trazer para nós aqui, que diz assim: ninguém é fiel no muito se não for fiel no pouco. Se você não florescer no pouco, não vai florescer no muito. Deus não está preocupado com o tamanho. Você pode pensar: trabalho grande é aquele que tem alcance mundial. Mundial do quê? De um planeta? O que é um planeta para Deus? Nós sempre seremos pequenos para Deus. Por isso, Deus não está preocupado com o tamanho e a quantidade, mas com a qualidade do seu gesto. Porque a pessoa caridosa, ela é caridosa dentro de casa, com 4 pessoas, com 5, com 2. Não há necessidade de uma multidão para mostrar a caridade que se faz. E essa consciência nós vamos alcançando aos poucos. Então, de pensarmos, né, às vezes a gente pensa assim, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho grandes posses, né, eu não sou uma pessoa rica, né, mas eu não tenho então dessa forma como ajudar uma família toda de repente ou um bairro todo, eu não tenho como fazer isso, né. Mas isso é quando a gente pensa em ajudar no muito. E se nós às vezes pararmos para pensar, a gente teria que pelo menos fazer o básico, né? E muitas vezes nos falta o básico. Às vezes a gente quer almejar lá em cima, mas o básico temos dificuldade ainda de fazer, né? E às vezes pensamos, já que eu não posso ajudar muitos, não vale a pena ajudar ninguém, né? Para quê? Não vai fazer diferença. Se nós pararmos para pensar o quanto isso faria diferença, né? Porque eu talvez não consiga matar a fome de um bairro, né? Mas eu sozinha como pessoa, nós individuais, né? Nós como ser individual. Mas certamente cada um de nós conseguiria fazer a diferença para uma pessoa. E para aquela pessoa, a gente já fazendo a diferença, para ela já seria muito. Então talvez eu não consiga matar a fome, a sede, o frio
né, de um bairro, de um país, do mundo. Mas se eu conseguir atingir uma pessoa, para ela já faria toda a diferença. Da gente saber e ter a consciência que a gente pode mudar o dia, pelo menos, dando dignidade para uma pessoa, né? Cada um fazendo a sua parte. E digo também que os nossos irmãos necessitam, e também nós podemos pensar nos nossos animaizinhos de estimação, esses que não são nossos animais de estimação, mas que estão aí pela rua, né? Porque foram largados na rua. E aí nós pararmos e pensarmos assim, bom, eu não tenho condições de abrigar todos os animais de rua aqui na minha casa, mas eu tenho condições de ter uma comidinha e uma água para quando passar aquele animal faminto, emagrecido na porta da minha casa, ou quando eu estiver andando e de repente ter no meu carro, né, ou na minha mochila, e parar e matar a fome e a sede de um animal que está aqui também, né, com a proposta de também crescer, de também evoluir, né? Então nós podemos exercer, né, a ajuda, a caridade de várias formas, né? Não é somente dando ao muito, né, dando a todos, mas dando pelo menos a quem nós possamos atingir. Quando a gente também fala em caridade, eu acho importante contextualizar que muitas vezes entendemos caridade pelo processo de doar algo, né? Algo no sentido de uma comida, né? Uma roupa, enfim. Se pararmos e pensarmos hoje nessa situação de pandemia que nós estamos, toda a água, toda a comida, toda roupa, qualquer coisa é sem dúvida importantíssima, é muito bem-vinda. Só que pararmos para pensar numa situação onde estamos ficando extremamente doentes, e não me refiro ao vírus, me refiro à doença da depressão, da ansiedade, do medo, da solidão, sem perspectivas. Então nós podemos pensar, o que está sendo tão valioso quanto um prato de comida? O nosso tempo. Nosso tempo hoje, ele é uma grande força que nós temos para oferecer para o nosso irmão, né? Às vezes, aquela pessoa ela só quer conversar, ela só quer poder falar, né? E é importante que nós tenhamos uma escuta ativa, né? Que nós tenhamos uma situação onde a gente possa ouvir aquele irmão, né? E estar conectado com ele, ouvindo ele, né? Não é aquela situação que o meu irmão tá falando e eu não tô prestando atenção ou já tô preocupado em que eu vou responder, né? Porque a gente é assim, a gente não tem paciência, né? Outra coisa que nós precisamos exercer muito a paciência, né? Então, ouvir, né? Orar é uma forma de caridade também. Então, orar pelo nosso irmão, pelos necessitados, por nós, pela nossa família, pelo nosso mundo. Enfim, há várias formas, né, de exercer a caridade. E todas são muito importantes. E aí se dá a conclusão dessa partezinha, que é cada um fazendo a sua parte, né? Trazendo uma outra literatura que também ela é muito interessante nesse contexto, que é o livro Boa Nova, do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, tá? E nesse trecho, tá, nessa passagem que eu vou ler para vocês, é aqui onde diz o capítulo 26, a negação de Pedro, né, que é quando Pedro, ele fica numa situação, né, inquieta com Jesus e nega Jesus, né, enfim. E aí tem um trecho onde onde tem uma conversa, né, entre eles, e eu vou ler só esse trechinho, que é onde eu quero chegar. Onde então Pedro diz para Jesus, né, julgai-me então um espírito mau e endurecido, e a esse ponto indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura.
Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos. Porém, vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, se pensarmos nessa linha, né? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo somos nós, né? E nós somos seres, somos indivíduos em processo constante de aprendizado, né? Então, muito das nossas dificuldades que nós estamos passando, né, em lidar com toda essa situação de pandemia, toda essa situação de mudança de padrão, de termos que nos reinventar, de termos que nos mudar, né, num estalar de dedos tudo mudou, né? E a dificuldade que nós estamos de lidar com tudo isso, com esse novo momento, com esse novo padrão, muito se dá a esse processo de aprendizado que nós estamos, né? E isso também às vezes acontece, né, em relação a algumas recaídas, né, que a gente nota que a gente tem na nossa vida, né? Então, eu sei que determinada situação, né, ela não me faz bem, né? Então, alguma coisa que eu sei que me atinge, que me agride tanto meu nível mental, como o meu corpo físico, enfim. E eu sigo fazendo, né? E eu sigo insistindo e sigo fazendo. Muito por conta, né, deste aprendizado, né, que a gente tá aí vivendo, né, nessa constante situação de aprender, né, com os nossos erros, com os nossos acertos, né. Bem, amigos, vou aqui me direcionando já para o final, tá, desta exposição. Concluo, né, dizendo que nós sabemos o quanto o momento ele nos exige, né, um pensamento elevado no bem, que possamos nos manter conectados com o nosso anjo de guarda, né, com Jesus, através de orações, através de bons pensamentos, e que possamos, né, dentro de as condições de cada um, né, de nós, cada um tem a sua, né, podemos auxiliar através da caridade a quem possamos alcançar, né, pois não podemos esquecer, né, que o maior bem que nós podemos fazer para nós mesmos é o bem que nós fazemos para o outro. E lembrar sempre que fora da caridade não há salvação. Amigos, eu agradeço a presença, agradeço o tempo, certo? Por terem acompanhado, por terem permanecido. E gostaria então de convidá-los novamente para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então nos conectar, agradecendo a oportunidade do estudo, do esclarecimento. Querido Jesus, pedimos para que nos dê força para seguirmos em frente nesta caminhada e que encha de bênçãos aos irmãos que mais necessitam. Agradecemos pela nossa saúde, pela oportunidade do trabalho, pelo alimento de cada dia e pela nossa vida. Gratidão, benfeitores espirituais, pelo imenso auxílio. Uma boa noite de paz a todos nós. Que assim seja.